mas o Joelso só acertou 8 em física. O que aconteceu é que um engenheiro, um candidato à engenharia, que colocou artes plásticas em segunda opção, para o nome sair no jornal, para sair aquelas faixas, festa, família comemora, o nome no jornal, numa coluna razoável, que é a aprovação. Pois esse engenheiro vai ficar um mês na faculdade, tal, já depois da festa. Agora veja a obra de arte desse moço, que me cedeu, me emocionei diante da apresentação. Isso é um artista plástico, não um candidato à engenharia, ou a qualquer... que rodou na engenharia, aí faz a segunda opção. Aí você vai fazer, eu quero ser dentista. Mas se não der, me bota aí em filosofia. Tá mal, eles têm que mudar o critério. Mas a nossa briga agora não é pelo critério. A nossa briga agora é para que essa questão seja anulada, porque o resultado já saiu, já existe alguma coisa que a doutora vai se manifestar nos termos devidos. A resposta já saiu, a relação dos aprovados. Mas nós temos aqui diversas questões que poderão ser anuladas. E certamente o Poder Judiciário vai colocar esse grupinho no seu lugar devido. Porque esses moços, esse Joelso, vai ser a maior injustiça que no Rio Grande do Sul não cabe. Esse moço tem que ser aproveitado. Eu sei que existe um regimento rígido, mas a justiça não há de faltar. Isso aqui é eu estou falando em são 15 mil. 15 mil. Eu escolhi esse. Não tenho prazer de conhecer os filhos das mães que estão aqui no nosso painel, mas certamente estão injustiçados em situação muito semelhante. Então, isso é o que eu tinha a dizer. Pois não. Vamos ouvir as mães, então. Qual a queixa? Qual é o argumento dessas mães que me telefonaram pedindo espaço no meu programa para poder, pelo menos, né, dizer aqui do seu sentimento de revolta e, ao mesmo tempo, de ansiedade? A queixa é a seguinte: tu acompanha uma filha um ano inteiro fazendo um terceiro ano de segundo grau, à tarde cursinho das 2 às 6 da tarde, se dedicando um ano inteiro sem festa, sem nada, namoro só fim de semana, até isso ela fez. O namorado só podia vir no sábado e domingo. Sábado depois das 4. Que aí ela saía do cursinho, ele ia buscar, então, aí, sim, durante a semana, estudo. E se preparou, e ela foi indo muito bem, ela saía das provas, né, contente, dizia, olha, eu acho que eu fiz tantos acertos. Mas ela fez um acordo comigo e com o pai que a gente não ia conferir gabaritos, só no final. E da prova de matemática ela saiu assim, arrasada. Bom, todos, pareciam uns robôs saindo dentro do Colégio Anchieta. Não era um nem dois, todos. Aí ela disse assim, olha, eu fui mal em matemática. E eu tenho um filho mais velho que estuda engenharia elétrica, né, particular, ele trabalha, ganha uma cadeira da firma, as outras ele paga, né. Ele ainda mexeu com ela, ficou nervosa. E não conseguiu fazer dela, não, mano. Tava difícil. E no sábado ele foi fazer. Ele escolheu 20 questões das 35. Levou 2 horas e 15 para fazer essa prova. Acertou 14 questões. Quando eu mostrei para o professor Fulgêncio as notas dele na faculdade, que ele só tira 9, 10 em cálculos, em física. E aí ela continuou fazendo, né? Aí é mais difícil, que ela disse, olha, eu não fui muito bem, mas fui melhor que a de matemática, porque ela é boa em física no colégio. Aí ele deu uma olhada por cima e disse, realmente, pro teu nível de ensino, as que tu acertou, era porque tu sabia. Então, ele como estudante já do terceiro grau, ele disse, isso não é prova para vestibulando. Aí ela disse assim, bom, eu ainda até que nem estou tão triste, porque eu fiquei, pelos cálculos que nós fizemos, ficou 6 mil só no final. Quando ficam 16 mil alunos para corrigir redação. Ficaram 6 mil. Eles dizem de 9 a 10 mil. Mas pelos cálculos que eu fui pegando aqui, ali, 6 mil candidatos. E ela ficou nesses 6 mil. Diz ela, eu não fui tão mal, porque pela primeira vez participando de um vestibular, e um dia eu vi a doutora Wanda aqui no programa.
não sabia o nome dela, nada, eu só peguei o telefone no finalzinho, tomei nota. E na segunda-feira eu liguei, e a doutora Wanda pediu que eu fosse ao escritório dela, eu fui. Chego lá, mais um monte de pais. Então a gente está se unindo. E foi quando eu liguei para cá pedindo um espaço para a gente colocar isso que tem que mudar. Alguma coisa tem que ser feita. Porque o que a gente está vendo, que quem está entrando na federal é quem não precisa. Porque tem todo o tempo do mundo para estudar. O meu menino nem tentou, ele disse, não, eu vou para uma particular direto, vou trabalhar, vou pagar o meu estudo. Ótimo, obrigada pela sua exposição. Eu gostaria de ouvir a outra mãe também. Tudo bom? Tudo bem, querida. Toda essa ansiedade que a Marina passou, eu acho que é natural a todas as mães, não é uma coisa perfeitamente normal. Claro que comigo não aconteceu diferente, visto que a minha filha também é uma menina aplicada, bastante esforçada, principalmente pela faculdade que ela pleiteasse, é uma faculdade realmente bastante concorrida, né? Qual é? Ela estava concorrendo à medicina. Medicina. E a gente participa durante o ano inteiro. É uma vida que a família toda participa, é lógico. Eu, inclusive, até na hora de tomar meu banho, dentro do meu box, eu tinha cartazes que eu participava. Eu aprendi biologia sem nunca ter visto, porque a minha área é matemática, né? Então, é uma realidade que a família toda participa, é lógico. E quando tu vê uma filha assim viver 24 horas quase uma situação, e não uma semana, e sim um ano inteiro, porque ela vive dentro de um cursinho, ela passa todos os domingos dentro daquele cursinho, termina uma prova de vestibular, ela vai para dentro daquele cursinho de novo, volta às 6 horas da tarde, quer dizer, é uma menina que se esforça, a gente vê que ela realmente tem um objetivo a atingir, então tu aposta naquilo, tu sabe que aquilo ali é um objetivo que vai ser alcançado, né? Aí quando ela vai para uma prova e ela faz, e a gente vê que ela está saindo bem, que ela sai feliz, claro que a prova de matemática, ela, depois do vestibular, não ficamos sabendo que ela estava com uma média ótima, mas foi angustiante, porque ela achou difícil compreensão, foi uma prova realmente considerada exaustiva, tanto que ela nem foi no cursinho naquele dia, ela foi para casa e chorou muito, porque ela não sabia em que condições ela teria concluído aquela prova, não é? Então, a gente como mãe, e eu também... Eu posso falar também como professora, porque eu sou muito imparcial. Porque normalmente as mães, às vezes acontece, né, das mães acharem que seus filhos são o máximo, né. Eu já procuro ser um pouquinho imparcial e eu ainda acredito no Brasil no sentido de que o vestibular ainda é uma coisa limpa, uma coisa idônea, né. Então quando acontece uma situação dessas, eu digo o que pro meu filho? Olha, calma, isso é feito de um maior critério. Se for realmente, quando tiver condições mesmo, tu vai conseguir, o teu objetivo é esse, o teu esforço vai ser recompensado, né? Agora, quando tu começa a ver após um vestibular, erros gritantes, como aconteceu com o Dr. Fulgêncio, colocando em programas de televisão, não é? Erros gritantes e coisas assim escabrosas, não é? E a gente vê, inclusive, na imprensa, de modo geral, outros professores que eu vi se pronunciando, como o Dr. Enio, que falou da COPESP, dizendo que mais uma vez a COPESP não teve controle sobre a banca que elaborou uma prova inadequada, e outros cavatos, né, isso aí me envergonhou de ver aqui no Brasil, meu Deus, no Rio Grande do Sul, um órgão que a gente considerava idôneo, está acontecendo a situação, eu acho que isso me ofende. Então, como aqui, no caso do doutor em medicina e professor da faculdade, o professor Jobim, que diz assim, aliás, gostaria de aplicar o exame de vestibular em nossos professores universitários, e certamente observaríamos engenheiros com insuficiência aguda de matemática e médicos com amnésia biológica, devido à dificuldade das questões. E isso me fere, porque minha filha tem apenas 18 anos e tem um objetivo lindo a atingir. E principalmente me fere mais ainda sabendo que existe uma gama enorme de alunos que estão se matriculando para daqui a uns dias saírem fora e essas vagas ficarem sobrando vagas aí. E ela aqui fora enfrentando mais um ano letivo, mais um ano de esforço para chegar no final do ano, outra vez, muitas vezes, se sentir fracassada. Isso aí é um problema sério, é um problema que deveria ser encarado de uma maneira mais séria e com mais responsabilidade. Porque a gente não está lidando apenas com uma vaga numa faculdade, a gente está lidando com seres humanos. E seres humanos que amanhã depois querem ter uma profissão, querem ter o seu lugar ao sol, eles têm realmente um objetivo, um ideal. Eles não estão simplesmente brincando numa prova vestibular, como muitos que vão ali e fazem o unité e aceitam.